torne-se membro. A live da semana que vem já vai ser só para o grupo de membros e essa aqui vai ficar privado para o grupo de membros. Então torne-se membro, vire membro do canal. Pessoal, só para a gente, eu acho que fechar com chave de ouro, chegou um Live Pix derradeiro aqui, mas a pergunta é muito boa. Então a gente pode fechar. O Juca Pirama, que tinha mandado a primeira pergunta, mandou R$60 e disse: a resposta anterior foi excelente. Uma pergunta um pouco mais séria. Thomas, eu muitas vezes tenho a impressão que o brasileiro é um órfão, com pouca ou nenhuma compreensão dos seus ancestrais. Por exemplo, eu tenho bisavós indígenas, negros, brancos. Uma das minhas bisas aparentemente foi pega no laço. Com isso, quero perguntar, como sei a que lugar pertenço? Eita. Grande pergunta. E é algo que eu ainda quero escrever sobre a fenomenologia do brasileiro. Quero escrever sobre isso. Eu estou ainda em início de produção, né? Tenho só 34 anos. Se eu estiver vivo, quem sabe é o tipo de tema que eu quero poder produzir na minha faixa dos 60 anos. Bem, vamos lá. O Brasil é órfão. Sem dúvida alguma, é. E no campo institucional isso fica bem evidente. Um exemplo. Existe um vácuo desde o poder moderador institucional. E esse vácuo, ele é disputado. A tese do Assis Brasil é exatamente a seguinte. Vejam só. Esqueçam os nomes em questão, servem só como exemplos. Temos uma eleição, Lula e Bolsonaro. Esqueçam, só quero usá-los como alegorias. Lula e Bolsonaro. Quem vota no Lula não votaria no Bolsonaro sob hipótese alguma e vice-versa. A eleição, não estou entrando no mérito se procede, não procede, etc., até porque a minha tese é que o Brasil nunca teve uma eleição honesta em toda a sua história. Então, nesse sentido, o caso é, quem venceu? Vence com quase metade da população rejeitando o vitorioso. 2, quem vence já tem uma série de acordos prévios. Exemplo, para conseguir o maior tempo de TV, eu já fiz a concessão para o partido apolar, já negociei, etc. Então, quem vence já tem quase metade da população como adversária e já tem uma série de dívidas. Aí vem o ponto. Como é que o Estado, num sentido mais abrangente, nacional, será discutido numa circunstância como essa, num país refém do processo eleitoral? Essa é a tese, não do Thomas, do Assis Brasil, que foi constituinte em 1891, teórico da República. Ele vai dizer, o Brasil não pode ter uma república eleitoreira, e é de fato o que o Brasil tem. Ainda, pensemos assim, do ponto de vista do Estado, quando um governo assume um empréstimo, e esse empréstimo para os próximos 50 anos, a questão é, esses 50 anos impactarão quem? Pessoas que não participaram da discussão em si. Então, a partir do momento que você discute questões de Estado, não levando em consideração as diferentes temporalidades, nós já temos um drama. O poder moderador, no sentido do campo das ideias, servia para que o Brasil não ficasse eleitoreiro e para que justamente o futuro fosse pensado. Um exemplo na questão do aborto. Tem uma parte fundamental da discussão que não participa do debate. Objetivamente. A parte mais interessada, que é justamente a que não participa da discussão. O poder moderador no campo das ideias levaria em consideração quem? Quem não participa da conversa. Então, isso no campo das ideias. Poder moderador estruturado desde Benjamin Constant, o francês. Enfim. Então, o Brasil é órfão de um poder moderador, é evidente. Entra exército, agora tem o protagonismo do STF, entra... Enfim, vai trocar o agente. Mas o Brasil, de fato, é órfão. 2, a subserviência do brasileiro médio aos políticos. A submissão. Os exemplos em cima disso são vários. São vários.
Tanto que o Getúlio Vargas, até hoje, ele pode ser considerado um político popular. Cultuamos, seja com a fundação, seja com nomes de praças, ruas, municípios, cultuamos o nosso pior ditador. Isso que somos um país que arrota a redemocratização e um país que manifesta ódio e nojo à ditadura militar. Temos agora um filme, Eu Ainda Estou Aqui, sem entrar no mérito do filme, que eu pessoalmente, inclusive, gostei. Agora fiquem brabos, esperneiem, chorem, sou um esquerdalha, um vendido, um isentão. O ponto é, nós temos um filme que critica, né, veementemente uma ditadura. Em contrapartida, somos o país que exalta o seu principal ditador. Então somos um país, como o Tom Jobim mesmo ensinou, que não é um país para principiantes. Então, existe orfandade? Sem dúvida, sem dúvida. 2, dentro dessa orfandade, a nossa identidade. Vamos pensar assim, objetivamente. Vivemos num país que as pessoas conhecem muito mais o rei Roberto Carlos do que Dom Pedro II. Então, existem dramas culturais muito mais profundos. A André Surak tem muito mais seguidores, por exemplo, do que a Brasil Paralelo. E por que eu vou usar Brasil Paralelo como exemplo? Porque a Brasil Paralelo ela acaba sendo, né, um amálgama de professores, de influenciadores, essa coisa toda. Ou seja, tem um espaço que, teoricamente, congrega, tem mais seguidores do que, por exemplo, André Surak, que transa com um anão e é filmada pelo filho. Então, o Brasil tem dramas profundos. O cara coloca isso em palavras, o negócio fica muito... profundos. Então, assim, aí falam com o filho da André Surak, o que tu vai fazer hoje? Não, eu tenho que filmar, minha mãe vai ter uma DP hoje para fazer, eu preciso filmá-la. Então, assim, o que é isso, cara? Então, ela tem muito mais seguidores do que, por exemplo, Brasil Paralelo. É só uma exemplificação. Poderia trocar Brasil Paralelo por qualquer outra coisa. Então, e se ela tem aquilo ali, porque tem um mercado que a sustenta. E um mercado, muitas vezes, assim, discreto, silencioso, porque fora o seguidor indireto. Então, nessa dinâmica, o Brasil, de fato, ele agoniza. Nós somos um país que sequer, eu sempre cito isso como exemplo, né? Sequer o molde da nossa primeira bandeira republicana foi preservado. Nós somos o país que os ossos do Garrincha foram roubados. Nós só arrotamos que somos o país do futebol, o Garrincha é assunto constantemente em programas esportivos e seus ossos foram roubados. O túmulo de Marechal Deodoro da Fonseca virou um verdadeiro sanitário a céu aberto, um campo minado de merda. Eu vi, e eu não vi sozinho, eu vi com alunos, um morador de rua limpando o túmulo de Deodoro da Fonseca. Eu vi. E acompanhado de alunos. Então, um morador de rua dizendo literalmente, eu estou cansado desta merda. Então, assim, esse é o cenário nacional. Nós acabamos de atravessar a pior crise na história de um Estado. Uma das piores da história brasileira. E acabamos de conversar, parece que não tem essa força, etc., campo de memória. No Cais do Valongo, onde era centro de comercialização de vida humana, eu encontrei preservativo usado. Então, assim, como de fato eu já fui um devasso, eu sei a diferença entre um preservativo usado recém-esporreado por um preservativo ali tirado e que virou balão. Então, assim, tem uma diferença clara. Pessoas fuderam no Cais do Valongo. Isso é surreal. Então, assim, esse é o cenário nacional. Então, somos órfãos? Somos, sem dúvida. Aí eu advogo, de fato, sem a banalização dos termos, mas nós precisamos, de fato, ter alguma consciência quanto a, diante disso tudo, ser alguma resistência, pelo menos no sentido de preservação, de discussão, de assuntos, de manter certos autores vivos, certos legados vivos. Porque se você for depender muitas vezes do macro, o macro consome a André Surak. Esse é o cenário. Então tem que partir muitas vezes de comunidades como a que o Rasta tem, esses cenários de criar um ambiente de discussão muito mais profundo. É isso, e quando você sai da sua bolha social, certo? Quando você sai do algoritmo, do que o algoritmo te apresenta, o Brasil ele é muito mais complexo e muito mais dramático do que talvez você presuma. Então esse é o cenário que
eu diria, estamos órfãos? Estamos, mas em contrapartida, pelo menos estamos lúcidos, ou tentando ficar lúcidos no meio dessa loucura. E se assim estamos, que não nos banalizemos. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal,